Bom dia a todos, a quem eu não falei bom dia ainda. Bom dia aos irmãos que estão em casa, conosco fielmente, participando do culto, como disse o Leandro, não só assistindo, mas participando, louvando o Senhor de verdade, nesse culto de domingo. E hoje também a irmã Luri nos lembrou, parabéns, viu, Luri? Nos lembrou aí do vestibular, então nós queremos desejar aos vestibulandos, que hoje passam por um teste difícil, hoje é o dia da FUVEST, né? É uma fase bem complicada, porque a gente está em definição, e para a gente que está em São Paulo, e alguns de fora de São Paulo, FUVEST é um super vestibular. Então, desejamos a todos aí uma excelente prova. Nós estamos ainda na série Cristo é Nossa Esperança, que bom poder falar mais de esperança, né? E hoje eu queria falar de um assunto que parece assim esquisito da gente conversar. Nós temos essa semana, não sei para você qual foi a sua sensação ao ouvir o noticiário, a gente só ouvia falar de vacina. Vacina vai ser aprovada, não vai ser aprovada, tem recurso, não tem recurso, vai ter verba, não tem seringa, e a gente fica ouvindo, Coronavac, é Sinovac, é da AstraZeneca, é da Pfizer, e a gente ficou nessa. Quando é sua vez na fila? Quando é que vai ser liberado no Brasil? E essas coisas. Você vai tomar de qual, não vai tomar, e a turma que é contra a vacina e tal. E para aqueles que puderam, na semana passada também, entrar naquela brincadeira, né, que o pastor Edu fez, foi muito legal a gente fazer um pouquinho de interação com as pessoas que estavam em casa, através daquela votação, do que você espera para esse ano de 2021. E batata, né? Não dava para ser diferente. Uma das coisas que ficaram enormes lá, significa que apareceram bastante, é a vacina e normalidade. E a gente fica se perguntando como é que é essa coisa. E a gente, às vezes na troca de mensagens, quando a gente fala com alguém, quando chegar a vacina, tudo vai ser como era antes. Quando chegar a vacina, aí a gente vai fazer um monte de coisa que não podia. Lógico, sim, é uma coisa que todo mundo está esperando. Eu também estou esperando pela vacina. Mas, dentro disso que o Leandro falou mesmo, enquanto isso a gente vive a vida no hiato. A gente vive a vida numa pausa, num suspense, esperando para quando a vacina chegar. Está certo, tem certas coisas que a gente só vai poder fazer quando a vacina chegar. Como eu falei outro dia, minha família costuma se reunir no Natal, os parentes da minha mãe, a gente fica todo mundo junto numa casa, em mais de 30 pessoas. Sabe, todo mundo mutuado, todo mundo junto, mas é uma delícia. Agora, para ter um troço desse, realmente precisamos de um tempinho. Mas será que quando a vacina chegar, isso vai acontecer? Né? A gente ouviu aí, não querendo ser pessimista, mas assim, a gente ouviu, não, quando a vacina chegar, eu vi das autoridades essa semana numa entrevista, no comunicado oficial, a vacina vai chegar, mas a gente vai continuar de máscara, de distanciamento, a gente vai ter um tempinho ainda, né? Até que todo mundo se vacine e tal, essa coisa. Então, essa estava sendo a discussão da semana e tem sido a nossa esperança. E, às vezes, a gente está vivendo nesse ato, nessa condição de quando ela chegar. Por isso, ela é a minha esperança de vida. Enquanto isso, não dá para viver. Enquanto isso, a gente só está hibernando, a gente está de stand-by. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva. Pegando o texto de Colossenses, quem fez Bíblia na Quarentena, com o pastor Takashi, em Colossenses, vai lembrar desse versículo, Cristo em nós, a esperança da glória. E olha, para falar a verdade, eu não vou falar sobre Colossenses, eu vou entrar no outro livro, que eu imagino que a turma que também fez Bíblia na Quarentena, vocês estão vendo que eu estou fazendo bastante propaganda do Bíblia na Quarentena, né? Tchan, tchan, será que nós vamos voltar a ter Bíblia na Quarentena? Mas quem fez Romanos com o pastor Edu vai se lembrar, e eu queria conversar um pouquinho hoje
sobre Romanos. Aqui, lembrando do 2021, nós temos os planos, falamos um pouquinho, já falei um pouquinho, dos planos e expectativas, da vacina da normalidade. Nós estamos esperando desfrutar a vida quando a vacina chegar. E essa tem sido a nossa esperança. Não que eu também não espere vacina, de novo, né? Eu estou esperando, mas tem algo mais do que isso. E eu convido você a ler comigo em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, que foi melhor estudado no Bíblia na Quarentena, mas a gente vai dar uma rápida passada de olhar nesse texto. Tendo sido, pois, vamos ler juntos, pessoal? Quem está em casa também, por favor, mesmo que os vizinhos achem que você está ficando meio louco, vamos ler em voz alta? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Perguntinha, já que estamos no dia da FUVEST. Se você leu comigo prestando atenção ou você leu comigo automaticamente? Quantas vezes aparece a palavra esperança nesse texto? Quem está em casa, que está com a Bíblia aberta, pode passar, fazer uma colinha, né? Quantas vezes aparece a palavra esperança nesse trecho de 5 versículos? Alguém sabe a resposta? Está valendo colar, né, gente? Está valendo olhar na Bíblia. Viram aí? Alguém aí, já viu aqui, quem está aqui também? Fizeram a conta? Na maior parte das versões, eu tomei ceguinha, Marcelo, mas eu acho que você me disse 3. Beleza? Beleza, isso mesmo, aparece 3 vezes a palavra esperança. E a nossa série é Jesus, Nossa Esperança. E baseada nessas 3 esperanças que aparecem aqui, nós queremos conversar sobre Cristo, esperança da glória. Esse negócio de glória, eu fiquei pensando, eu sempre pensava assim, eu não entendo esse versículo. Porque esperança da glória, porque eu estou esperando, sim, sabe, aparecer, ter holofote, ter um monte de gente me achando o máximo? Eu não. Então eu não tenho essa esperança de glória. Eu pensava isso quando eu lia isso aí, sabe? Eu falava, não, isso não tem nada a ver comigo. Como assim? Isso é importante? Por que isso é importante? Eu não tinha muita noção do que significava isso. Eu levei um tempinho para entender. Mas vamos caminhar um pouquinho nessa questão da esperança, dessas 3 esperanças, para a gente entender um pouquinho o que é essa esperança da glória, que nós podemos entrar também. A primeira esperança que aparece aí, você deve ter acompanhado, em várias versões, aparece a palavra esperança, está lá no versículo 1 e 2. E eu queria falar com você, olha que coisa interessante. Eu projetei a versão da Nova Versão Internacional NVI, mas eu gosto de ver o texto, quem tiver no texto da ARA, da Almeida Revista Atualizada, começa assim: justificados, pois, mediante a fé. Essa é a palavra base através do qual começam essas esperanças. E eu acho legal que na ARA, na Revista Atualizada, começa com essa palavra, justificados. Justificados em Jesus. É isso. E o que é esse negócio de justificado? Também é outra palavra complicada, né? É tornados justos. É tornados justos. Por quê? Por que eu preciso tornar justo? Eu não roubo, não mato, eu não, sabe? Eu sou gente boa. Por que esse negócio? É um texto mais complicadinho, eu espero não demorar demais. Já estou demorando quase 10 minutos aqui nessa parte. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Imagina, a gente quando andava sem Deus,
a gente é considerado filhos da ira. Como diz lá em Efésios, quem fez Bíblia na quarentena em Efésios está lembrando. Por quê? Porque a gente só faz coisa que não deve. Só pensa coisa que não deve. E esse negócio faz separação entre a gente e Deus. E a gente sem Deus, sem alguém para dirigir a nossa vida, a gente estava perdido, sem rumo. E quando a gente só faz essas coisas, não só, né? A gente também tem coisa boa, mas a gente faz muitas dessas coisas, ou faz uma que seja, já te coloca num campo oposto em relação a Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama a gente, mas Ele não vive bem com o pecado. Porque não combina com Ele, que é um Deus santo. Então a gente fica no lado oposto. E esse texto começa dizendo assim, mas Jesus veio, aqui diz por meio de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente entra nesse projeto de Jesus e diz, Senhor Deus, Senhor Jesus, conduz minha vida, perdoa os meus pecados, nós nos tornamos justificados, nós nos tornamos justos. É isso que está falando, por isso que ele fala assim, por meio de Jesus. Agora, quando isso acontece, nós temos lá no versículo 2, acesso pela fé a essa graça no qual agora estamos firmes. Olha que coisa interessante no versículo 1. Já que você tem Jesus e você é justo, você está em paz. Oh, agora você está tudo de boa, tal, você está tudo tranquilinho, a sua vida é boa. Não é essa paz. Professor de português, olha lá, está escrito, tenhamos paz com Deus. Vocês viram aí? Por quê? Porque a gente estava em lados opostos. Quando a gente, por meio de Jesus, nos tornamos justificados, nós passamos a fazer parte do time de Deus. Percebe? Isso traz para nós uma porção de, não sei se é benefício também, mas recursos, traz uma vida, muda uma perspectiva da gente. Diante disso, nós temos acesso agora, pela fé, a essa graça, por causa de Jesus, porque continua essa frase. Então, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa glória aqui que a gente está falando, não é a nossa glória, é a glória de Deus. Tá, mas como que é isso? Isso é coisa tão impalpável, uma coisa tão abstrata. Como é que é? Que eu esperar a glória de Deus? Como é que isso funciona? Sabe, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus todo-poderoso, que quer ter relacionamento com a gente. E quando a gente puder, só que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, certo? Mas quando a gente pode desfrutar plenamente da presença de Deus, ai, como a gente deseja isso. Isso é a glória de Deus. E essa é a nossa esperança. Se a gente tem Jesus, a gente vai poder desfrutar plenamente. Não parte. Não como algumas vacinas falam, não, tem uns 70% de eficácia, uns 90% de eficácia. Eu pensei, se eu tiver nos 10%, né, que não funciona. Mas, enfim, esse caminho aqui nos dá acesso plenamente à glória de Deus. Por isso a gente tem esperança. Percebe que existe uma certa, eu pus até uma escadinha do contrário aqui, mas percebe que a gente estava perdido, a gente era filho da ira, a gente estava assim no lado oposto de Deus, inimigo de Deus, uma porção de versículos que falam, estava separado de Deus, uma porção de coisas. Mas por causa de Jesus, nós temos agora, ficamos de boas com Deus, nós estamos paz com Deus, nós estamos no mesmo campo agora. Deus nos aceita por causa da sua graça, e isso em segurança, em alegria. Que delícia hoje o louvor, assim, cantando animado, com louvor agradável, assim, com alegria, né? Nós temos esperança da glória, nós temos esperança de estar com Deus, nós temos esperança de desfrutar da glória de Deus. Você fala assim, daí? Isso é uma coisa para o futuro. Isso é uma coisa para lá na frente. E agora aqui? Tem gente que fala que o evangelho é alienante porque só fala do futuro. Não. Isso tem implicações para a vida da gente agora. E qual é a implicação?
implicação é que não importa que nós estejamos passando por alguma injustiça, por algum perrengue nessa vida, com Deus nós estamos em paz. Importa que Deus nos dá graça. E um dia nós vamos desfrutar plenamente da presença dEle. Que, por enquanto, a gente desfruta de uns relances de Deus, já é tão bom, não é? No louvor, no seu momento devocional, agora nós vamos desfrutar plenamente. Mas o que essa implicação traz para nós, nos ajuda a entender que os perrengues, as injustiças, isso aí vai passar. Assim também as coisas boas, hein? Que você está desfrutando aqui nessa vida, vai passar. Porque tem coisa melhor. Isso também nos ajuda a ter uma mentalidade de peregrino. Porque as coisas que nós vivemos aqui são transitórias, mas fazem parte do caminho. Tá certo? Todos nós estamos sujeitos a isso. E ter essa esperança em mente nos ajuda a dar foco e determinação para prosseguir na vida. Hoje eu estou falando demais, mas eu queria contar mais uma historinha para vocês que me impactou muito. No Cada Dia com Deus, número 1, tem uma história que a Catarina, irmã da Tampi e cunhada da Eunice, conta. E ela diz de uma senhorinha de idade japonesa que quando estava agonizando, ela dizia o seguinte: eu estou vendo o paraíso, só que eu não encontro o caminho. Me ensina onde está o caminho, cadê o caminho, cadê o caminho? Ninguém me fala onde está o caminho. E ela morreu nessa agonia. Nós sabemos o caminho, nós sabemos para onde estamos indo. Que coisa legal saber que nós temos para onde ir. E agora, só que agora nós estamos a caminho. Então, isso tudo que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar. Só que isso não pode te tirar do caminho, do percurso, do foco, da determinação para onde você está indo. Para onde você está indo? Para a esperança da glória. Isso nos leva a uma segunda esperança, que aparece ali nos versículos 3 e 4. Na revista atualizada diz assim, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Quantas vezes você pensa que tudo que é ruim, tudo que é dificuldade, tudo que é tribulação é ruim? E você pensa assim, eu quero fugir de um troço desse. Bom, não, ninguém quer realmente uma coisa difícil. E também não é aquela coisa de sofrimento por sofrimento, sabe? Tem gente que pensa assim, quanto mais sofrer, mais eu vou ser santo, mais eu vou ser feliz. Um sofrimento sem sentido. Não estou falando disso. E não estou falando que tem gente que então, por causa disso, se mete em sofrimento, porque como se isso, Deus, sei lá, vai ficar com mais dó de você e você vai ficar mais abençoado. Não é isso. Não é essa a perspectiva. Só que existe outra escadinha, reparou aí? A tribulação, os sofrimentos que você passa, que todo mundo passa, na perspectiva de Deus, está lembrando? No foco da esperança da glória de Deus, levam você à perseverança. Alguns caem por causa de algumas dificuldades que acontecem, mas se você está com esse foco em Jesus, Jesus está lá e nós estamos caminhando para lá, isso aqui faz parte do caminho. Vou me manter firme, vou aguentar. Porque isso vai passar. E essa perseverança nos traz experiência. Da próxima vez que acontecer uma coisa parecida, ou alguém está passando, você fala, eu sei. Jesus já andou comigo nesse caminho, isso aí dá certo. Com Jesus fica firme. Você fala para você mesmo, fica tranquilo, vai dar certo. O que é que isso faz com a gente? Esperança. Agora está difícil, mas daqui a pouco Jesus vai trazer o livramento. Agora, tem algumas coisas que eu estou vivendo, mas em vez de você só querer se livrar da dor e do problema, veja se Deus não está querendo, através disso, trabalhar com você. Tem coisas que, eu acho que era o Filipe Yancey que dizia, que a dor é megafone de Deus. A gente presta atenção quando dói. Quando não está doendo, você não está nem aí. E às vezes tem lições que, infelizmente, a gente só aprende, né, com um pouquinho de croque na cabeça. E às vezes não é que Deus nos joga nisso aí, não. Às vezes Ele permite para que a gente cresça. Assim também, a gente já falou aqui sobre gente que faz exercícios físicos, ou gente que, os pais, que às vezes parece que o pai é ruim,
Ai, está mandando fazer um monte de lição, agora está de férias, está tudo bem, né? Mas, ai, manda fazer um monte de lição, meu pai é ruim, minha mãe é ruim, porque está mandando eu estudar. Gente, faz parte. Para quê? Para crescer, para amadurecer. E é esse o objetivo dessa tribulação. Por isso que a gente se alegra. Se você olhar na NVI, fala assim que a gente se alegra. Espera aí, é masoquista? Se alegra com o sofrimento? Não. Você se alegra com o que vem depois. Você se alegra porque Deus te ama tanto que está investindo em você. Você fica alegre e isso te traz esperança porque você está amadurecendo, você está se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus. E aí você tem mais chance de quando ver a glória de Deus, você vai reconhecer. Porque, vamos falar, né? Vamos combinar. A gente, do jeito que é, cheio de problema, não combina com Deus santo, maravilhoso e perfeito, né? Então, Deus trabalha na vida da gente, para a gente amadurecer. E as dificuldades expõem aquilo que a gente tem por dentro. E a oportunidade de Deus trabalhar e vencer com Jesus, conhecer mais Deus, de Deus trabalhar na vida da gente, um processo de depuração. E Deus, às vezes, usa a dor para a gente tomar posse da graça. Experimenta caminhar na graça de Deus. Tá. Andar de bicicleta é assim, tá? Não. Põe você na bicicleta. Faz parte cair, tá certo? Pra você ter experiência, você aprender a andar de bicicleta e amadurecer. E é essa mesma tribulação. Então, a gente não fica feliz e não tem esperança porque a gente é bobo alegre. A gente tem esperança porque eu vou ficar mais maduro. Eu vou ter mais experiência, eu vou ficar mais firme, vou ficar mais parecido com Jesus. Essa semana, eu ouvi uma apresentadora de TV dizendo o seguinte, quando chega a vacina, ela falou assim, quando vem injeção, eu não quero tomar injeção, não quero tomar vacina. Mas agora? Não, agora eu vou fazer o seguinte, tem vacina aí, pode dar, eu quero, vem aqui. Entendeu? Você quer injeção por injeção? Você não quer. Mas se para você ter vacina, você vai passar pela dorzinha da injeção, eu acho que você vai topar. Então, essa ideia da tribulação. Essa ideia da tribulação que traz experiência, traz um caráter aprovado, diz na nova versão internacional, na NVI, e a gente fica mais parecido com Jesus. Ai, que coisa legal! Que coisa legal, você tem esperança de encontrar o Senhor Jesus, desfrutar da sua presença na glória. Você tem esperança na experiência que é você se tornar uma pessoa madura, não aquela pessoa infantil, na fé e na vida, mas uma pessoa madura. Isso nos leva à terceira esperança que você deve ter achado aí no versículo 5. Essa terceira esperança nos fala do amor de Deus. A esperança, e a esperança não nos decepciona. Na outra versão diz, não confunde, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, a gente falou um tempo atrás aqui sobre esperança no vazio, mas esperança no concreto. Quando você tem uma esperança que você ama muito uma pessoa, e você conhece o seu caráter, mas também isso é de caminhar com a pessoa, certo? Passou por tribulação, já andou bastante junto, já tem uma experiência provada desse amor, né? Você fala assim, não, Deus me ama, tenho certeza aqui no fundo do meu coração. Não, Deus não quer o meu mal. Então isso me dá esperança para caminhar. Isso me dá esperança para continuar. Isso, não fico com uma esperança vazia, eu tenho uma esperança concreta. 1 Coríntios 13, também quem estudou 1 Coríntios, vai se lembrar lá com o pastor Takashi no Bíblia na Quarentena, que tem muita coisa que parece legal vai desaparecer, mas tem 3 coisas lá em 1 Coríntios 13, que diz, eu esqueço de passar o slide, né? Que diz o seguinte, eu não pus o texto de 1 Coríntios 13, que diz que tudo vai passar, mas o que vai sobrar? A fé, esperança e o amor. Você está fazendo uma poupança baita aí?
Vai passar. Você está fazendo uma carreira super? Nenhum problema com isso, mas vai passar. Você está construindo um nome? Vai passar. O que vai ficar é a fé, esperança e o amor, que estão interligados, que é uma esperança que não nos decepciona. E o tipo de amor com que Deus nos ama é um amor que deu seu próprio filho, que nunca fez nada de errado, para pagar a dívida de gente que faz coisa errada. Por isso que ele nos justificou pela sua morte. Mas é um amor desse tamanho, um amor desse calibre. E é um amor que Deus deu seu próprio filho por nós. E o próprio filho se deu voluntariamente por nós. Então não é um amor, esse é um fundamento sólido, onde descansa a nossa esperança de glória. É um amor demonstrado em atos, que é comprovado no nosso coração, como diz esse texto. E isso nos leva à esperança sólida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. E essa qualidade de amor nos mantém caminhando em segurança, em esperança. E a gente fica pensando, o que você está esperando para 2021? O que você está esperando na sua vida? Vacina? Eu também estou. Mas a gente não espera a vacina para começar a viver. Quando eu tiver vacina, eu vou me consagrar ao Senhor. Quando eu tiver vacina, eu vou ficar mais firme na fé. Aproveita esse tempo para crescer no Senhor, porque a vida com o Senhor continua. Você está de quarentena, mas Deus não está de quarentena. Deus está trabalhando para caramba. E a gente tem podido experimentar. E essa é a nossa esperança. Porque através de Jesus nós somos considerados justos. Isso nos faz ter paz com Deus. Logo, tranquilidade na alma. E através de Jesus, nós podemos experimentar graça para viver o nosso dia a dia. Para viver os perrengues que a gente tem, os desafios, não paralisados, mas mantendo em marcha, continuando a caminhar com segurança e alegria, desfrutando da graça e da glória que a gente já experimenta os relances agora. Mas nós vamos desfrutar plenamente, nós estamos caminhando para lá. Você está? Eu estou. Vamos nessa? Nós não temos uma esperança vazia. Aquilo que eu falei da outra vez, nós não estamos um dia de cão sem dono, a gente tem um dia de cão com dono. A gente tem para onde ir. A gente tem um Deus que nos ama muito, que deu seu único filho. E essa esperança não confunde, porque você passando por prova, Deus está investindo em você, você não está esquecido no canto. Deus está investindo em você. Isso não confunde, nós experimentamos o amor e o Espírito Santo na nossa vida. Isso nos mantém em marcha, não paralisados, esperando a pandemia passar. E que essa esperança da glória, Cristo, a esperança da glória, nos mantenha caminhando. O que você vai fazer na pandemia? E na tribulação? Fazer pão e ficar mais gordinho? Gente, tem um Senhor que nos ama, que está conosco. Vamos nos colocar em marcha. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que a gente viva a vida de Jesus, que não está preso no isolamento. Ele não precisa disso. E que pode nos levar a desfrutar a glória de Deus. Amém? Então, convido o Leandro.